Este é o canal Domingo às 9 e eu sou o diácono Otoniel Teodoro, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Paysandu, estado do Paraná. Nós vamos falar nesse vídeo a lição número 2, que tem o seu tema A Mordomia do Corpo, que vai ser a aula do dia 14 de julho de 2019. Lembrando a vocês que eu olho aqui do lado porque a minha revista é digital, eu não estou com a revista física ainda. Então eu olho mais do lado aqui porque a minha revista é digital e eu estou acompanhando pelo smartphone. E nós vamos falar sobre esse assunto, a mordomia do corpo. Quero pedir para você curtir meu canal é novo, ainda não tenho muitos inscritos. E eu quero que você me siga, se for da tua vontade. Mas se você me seguir, você estará me ajudando, porque eu quero divulgar aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu quero transmitir isso para o seu coração, para que você cresça espiritualmente. E quando você comentar os meus vídeos, você estará também me fazendo crescer espiritualmente. E nós vamos trocando essas informações. Eu falando com você e você falando comigo, para que a gente possa crescer e entender melhor o que a revista está passando para nós através do comentarista, o que Deus tem para passar para nós através dessa revista, através da sua palavra. E a gente vai trocando fazendo essa troca. Você me acompanha no canal, comenta, e isso vai fazendo a gente se sentir mais motivado para cada dia estar melhorando nossa forma de se comunicar com vocês. Estou começando da forma mais simples possível, mas na medida do possível a gente vai se aperfeiçoando para a gente poder chegar à perfeição. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. Vamos trabalhar para que isso venha a acontecer. E quando isso acontecer, pode ter certeza que é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Amém? Vamos comentar o texto áureo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como eu disse, isso está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Aqui fala que apresentar o vosso corpo, ou seja, isto é, vocês no corpo, considerando como o órgão da vida interior. Como é através do corpo que todo o mal que está no coração não renovado surge em manifestação e ação palpável, é assim através do corpo que todos os princípios e afeições graciosos dos crentes se revelam na vida exterior. A santificação se estende ao homem todo. Olha o que fala aqui. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando fala de racional, fala de entendimento. Nós temos que entender que para se apresentar a Deus, nós temos que estar com o nosso corpo santo e agradável a Deus. Não adianta nós querer achar que Deus, aquela forma que muitos dizem que Deus só quer o coração. Aqui fala, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não só o coração, o vosso corpo, em sacrifício vivo, ou seja, entregar inteiramente a Deus, que é o vosso culto racional, santificando o nosso corpo e apresentando a Deus o nosso corpo, nós estamos cultuando. Essa é a mensagem que o texto áureo passa. Ou seja, olha, como sacrifício vivo. Vamos ver o que fala aqui sobre esse sacrifício vivo. Em glorioso contraste com os sacrifícios legais que, salvo como foram mortos, não eram sacrifícios de modo algum. A morte do Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, varreu todas as vítimas mortas do altar de Deus para dar lugar aos próprios redimidos como sacrifícios vivos, para aquele que fez, ele seja pecado por nós. Enquanto todo ato de exaltar a Deus em seu
coração grato, em louvor, e todo o ato motivado pelo amor de Cristo em si. É em si um sacrifício a Deus, de um sabor adocicado, como diz lá em Hebreus 13, 15 e 16. Vamos ver o que fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16? Olha lá. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então nós temos que estar preocupados em sempre oferecer a Ele um sacrifício de louvor, ou seja, não só com os nossos lábios, mas também com o nosso corpo, que esse é o culto racional. E também fala que é para se oferecer a Deus santo. Como as vítimas levíticas, quando oferecidas sem defeito a Deus, eram consideradas santas, assim também os crentes, entregando-se a Deus como os que estão vivos dentre os mortos e seus membros como instrumentos de justiça para Deus, são, em sua estimativa, não ritualmente, mas realmente santa e assim aceitável, bem agradável a Deus. Não como oferendas levíticas, meramente como símbolos designados de ideias espirituais, mas objetos intrinsecamente de complacência divina em seu caráter renovado e relações sinceras com Ele, através do seu Filho Jesus Cristo. O que é o nosso culto? Em contraste, não com a falta de sentido da idolatria, mas com a oferta de vítimas irracionais sob a lei. Nessa visão, a apresentação de nós mesmos como monumentos vivos de misericórdia redentora é aqui chamada de nosso serviço racional, que e certamente é a ocupação mais racional e exaltada das criaturas razoáveis de Deus. Então, diz 2 Pedro 1,5, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a explicação do nosso texto áureo da lição de número 2. A verdade prática da lição diz assim: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Ou seja, para receber o Espírito Santo em nós, que o Espírito Santo é Deus, o corpo do cristão deve ser preservado. Se nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que estar separados, porque o Espírito é santo. Então nós temos que estar separados daquilo que é mundano, para que nós possamos receber o Espírito Santo no nosso ser, no nosso interior. Nossa casa tem que estar pronta, tem que estar preparada, assim como Deus quer. Deus quer que, para que o seu Espírito Santo habite em nós, que nós sejamos lavados no sangue do Cordeiro. Logo, quem é lavado no sangue do Cordeiro está livre do pecado e da maldição do pecado. Ou seja, somos pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a diferença do crente confesso do pecador não confesso. Porque o que confessa e deixa é alcançado pela misericórdia de Deus. E aí, quando essa misericórdia alcança o homem, o sangue de Cristo faz uma limpeza e esse homem passa a estar apto a ser morada do Espírito Santo. Essa é a explicação da verdade prática dessa lição. Eu tenho o costume de verificar a leitura diária, aquela leitura que tem ali na revista, que vai de segunda até sábado. E eu gosto de acompanhar todos os versículos que são mencionados ali
e eu faço a leitura deles, e aqueles que me chamam mais a atenção e carecem de uma explicação, isso eu faço em sala de aula e também faço aqui, para que a gente possa entender realmente qual é o cerne da lição, aquilo que ela quer trazer verdadeiramente a nós. Nós não ficarmos apenas na leitura, mas que nós possamos, como professores de escola dominical, poder transmitir aquilo que a escola, que a revista quer trazer de conhecimento para os alunos. E quando aluno, o professor está lá sentado, que não é o dia dele estar dando aula, ele também vai aprender. Mas no dia que estamos como professores de escola dominical, nós devemos extrair o máximo de conteúdo da lição para passar para os professores, para os alunos, porque a pessoa que vai até a escola dominical, ela tem que ser bem servida de um conteúdo bem preparado por um professor, né? Pelo professor. Então nós nos colocamos nesse trabalho que é árduo, que é um trabalho difícil de fazer, que é um trabalho semanal, que é muito diferente de outros trabalhos, né? O trabalho do pregador e do ensinador é um trabalho que envolve um pouco de dedicação, né? Tem que ter dedicação, tem que ter empenho, tem que ter prazer em fazer isso, né? Mesmo sabendo que hoje em dia está difícil os frutos desse trabalho, porque está bastante árduo, mas nós estamos nessa batalha, e aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para, né, se chegar até o reino de Deus. Então nós não vamos olhar para trás e nós vamos seguir esse trabalho. O que fala aqui na leitura diária de segunda-feira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha o que fala esse versículo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo aqui, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, ou seja, plenamente, ou seja, totalmente irrepreensíveis, ou seja, sem correção, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos encontrar na vinda do Senhor Jesus Cristo plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o todo. Refere-se em sua totalidade ao homem como originalmente projetado, um ideal que deve ser alcançado pelo crente glorificado. Todos os três, espírito, alma e corpo, cada um em seu devido lugar, constituem o homem inteiro. O espírito liga o homem às inteligências superiores do céu, e é a parte mais elevada do homem que é receptiva ao Espírito Santo vivificador. No não espiritual, o espírito está tão afundado sob sua alma animal que tal é denominado animal. Abre os parênteses aqui. Tendo apenas o corpo que ordena a matéria e a alma, a essência imaterial. Fecha o parênteses. Não tendo o espírito. Você pode comparar isso em 1 Coríntios 2 e 14. E também pode ver também 1 Coríntios 15 e 44. E também 1 Coríntios 15, 46 ao 48. E João 3 e 6. No último dia o incrédulo ressuscitará. No último dia o incrédulo ressuscitará, animado pela alma, mas no seu corpo animal. Mas não como o crente, com um corpo espiritual dotado de um espírito como o de Cristo, como diz Romanos 8 e 11. Olha o que fala em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Ou seja, totalmente diferente daqueles que, os não salvos,
que só ressuscitarão com a sua alma e o seu corpo. Mas o cristão, onde o Espírito habita, ele será ressuscitado com um corpo como o de Cristo, porque o Espírito habita no cristão. Então, nós seremos vivificados. E isso é totalmente diferente do não cristão, aquele que não reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador e não alcançou a graça da salvação. Aquele que não alcançou a graça da salvação tem o seu espírito morto. E ele está longe de Deus. Ele não vai ser alcançado por essa graça de ressuscitar com o corpo como o de Cristo naquele dia. A leitura bíblica em classe, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20, eu não vou ler todo ele aqui, mas eu separei aqui o versículo 19 para a gente fazer fazer um pensamento sobre ele aqui, para a gente poder comentar sobre ele. E ele diz assim, o versículo 19 de 1 aos Coríntios 6. O versículo 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vamos repetir aqui para a gente poder esclarecer melhor. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha lá. O fornicador, aquele que pratica a fornicação, ou até mesmo o adultério, ele trata o seu corpo como se fosse seu. Ou seja, para dar a uma prostituta se ele se agradar. Mas nós não temos o direito de alienar o nosso corpo que é do Senhor. Na antiga escravidão, na antiga servidão, a pessoa do servo era inteiramente propriedade do Senhor, não dele próprio. A compra era uma das formas de adquirir um escravo. O homem se vendeu ao pecado, como diz em 1 Reis, capítulo 21, versículo 20, e em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Mas Cristo compra o homem para si mesmo, para servi-lo, como está escrito em Romanos, capítulo 6, do 6 ao 22. Nós não somos propriedade nossa. Nós nos vendemos ao pecado. Nós nos permitimos ao pecado. O homem Adão, ele se vendeu ao pecado. E ele se tornou escravo disso. Mas Cristo, ele vai lá, ele compra o homem para si mesmo, mas é para servi-lo, é para servir a Deus. E como diz o versículo, fala assim, vocês não se lembram, ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a lição, a revista, esse trimestre, o assunto é a mordomia, ou seja, a administração. Deus deu um corpo para nós administrarmos, para nós vivermos a nossa vida, mas em total servidão a Ele. Nós não podemos ser de nós mesmos. Nós somos de Cristo, nós somos de Deus, nós somos templo do Espírito Santo e nós temos que respeitar essa regra. Não respeitando essa regra, nós entramos aqui nessa situação aqui do fornicador e do adúltero. É como se o corpo fosse nosso e a gente vai fazer aquilo que se agradar, aquilo que agradar ao nosso corpo a gente vai fazer. Não. Nós já não somos mais propriedades nossas. Nós somos propriedades de Cristo. Ele comprou a nós mesmos para que nós o sirvamos. A introdução da lição 2, ela diz assim:
Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamo-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Bem esclarecedora, e assim nós já comentamos ali, né, o versículo 6, 19 de 1 aos Coríntios, então nós não vamos parar aqui na introdução. Ela já está explicada no comentário anterior que eu fiz. Então não necessita que nós paremos aqui para fazer um comentário. O capítulo 1 da lição, o título do capítulo 1, ele diz a dimensão do material do corpo. A dimensão material do corpo. E o tópico 1 aqui da lição, ele fala a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano em Gênesis 26, 28 e 2, 18 a 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras. E a minha alma o sabe muito bem, como está escrito no Salmo 139, versículo 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe, como diz no versículo 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Nós temos que ser gratos, nós devemos ser gratos, nós precisamos ser gratos. Nós temos que ter a intenção de ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Porque antes que nós existíssemos, Ele já nos contemplava. Quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, quando nós estávamos, né, nos ventres das nossas mães, cada um, né, com a sua mãe na gestação, ali quando ainda não tínhamos forma, ali nas primeiras semanas, primeiros meses ali, Deus já nos contemplava. E Ele nos viu ainda informe, Ele já nos contemplava. Ele já cuidava de você, já cuidava de mim, já cuidava de nós. Então nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Porque Ele acompanha a nós desde a nossa gestação? Porque o projeto é dele. Nós não sabíamos que estaríamos aqui. Nós fomos sonhados por Deus um dia. Deus sabia que nós estaríamos aqui. Então, a partir da nossa gestação, Deus, como dono desse projeto, Ele acompanha e cuida muito bem. Nós estamos protegidos por Deus, nós estamos na palma da mão de Deus. E isso é motivo para que a gente venha agradecer a Deus em louvor todos os dias. O tópico 2 do capítulo 1, ele tem o tema a estrutura do corpo humano. Vamos para a leitura. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, ele tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. Olha só, no princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra, e criou Deus o homem, à sua imagem Deus o criou, macho e fêmea os criou. E tudo isso está escrito em Gênesis, do capítulo 1, do
versículo 1 até o versículo 27. São números aqui que a gente fica surpreso em saber como é que um corpo... Eu tenho 1,93 m de altura e dentro de mim está toda essa complexidade que a gente não consegue entender ou consegue imaginar que isso esteja em nós. Mas está. Eu tendo 1,93 e uma pessoa que tem 1,49 m, 1,53 m, 1,60 m tem a mesma complexidade que eu tenho. Todo esse corpo, todas essas características que eu li aqui estão distintas em cada ser humano. Aí vem a famosa teoria da evolução dizer que tudo procede de um Big Bang, que é uma explosão. Eu, sinceramente, particularmente, nunca ouvi falar que uma explosão organize alguma coisa. Uma explosão espalha. Mas quando nós falamos de teoria da evolução, o que nós temos que entender é que aqui não é uma ciência sendo explicada, mas é uma profanação sendo ensinada. Porque se Deus deixa a prática da criação, porque teoria é uma coisa que ainda tem que ser provada em modos práticos, mas a Bíblia mostra, desde o início ela fala, no princípio criou. Quem está criando está praticando o ato de criar. Então Deus criou os céus e a terra. E depois ele cria o sol, as estrelas, os seres viventes, os animais, as plantas. Ele cria tudo isso que viu. E depois ele faz o ser humano. E isso é a forma de mostrar modos práticos como se faz. Mas vem a teoria da evolução contrariando tudo isso. Aí a gente tem que entender o seguinte: quando contraria a Bíblia, quem quer contrariar aquilo que Deus deixou é o próprio diabo. Então o que é que acontece? Normalmente vocês podem notar e vocês vão chegar à conclusão que eu tenho, que normalmente quem acredita na teoria da evolução é também ateu. Então, o que nós devemos entender é que essas pessoas se respaldam na teoria da evolução para poder colocar alguma ideia contra Deus. Então, quando ela coloca alguma coisa contra Deus, ela está sendo usada pelo diabo. Ela está sendo manipulada pelo diabo para colocar alguma coisa contra Deus e nisso levar algumas pessoas à cegueira também. Então, a forma de pensar do ateu é contrariar aquilo que Deus deixou. Então, o que acontece aqui é isso. Deus deixa a prática da criação como foi feito em modos práticos. E o diabo vem com a sua ideia. E aí, as pessoas que não creem em Deus se apegam a essa ideia. É simples assim. E nós devemos louvar a Deus por nós sermos essa máquina maravilhosa que Deus criou, mas nós temos que entender que Ele fez tudo isso para o seu louvor. Vamos entrar agora no capítulo 2 da lição. E o capítulo 2 diz, o tema dele é a dimensão espiritual do corpo. 1. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Primeiro, o corpo do pecado. Note este versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos 6, do 12 ao 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior. Um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Ou seja, esse velho homem
ele foi crucificado com Cristo para que renascesse um homem espiritual e que pudesse servir a Deus e que nós não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, morre aquele velho homem e nasce um homem espiritual. Assim acontece quando nós conhecemos a Cristo. Nós deixamos de lado aquele velho homem. Logo então, quando nós encontramos a Cristo em nossas vidas, nós não podemos mais praticar aquilo que o velho homem praticava. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação. É um processo de mortificação. É um processo na vida do crente. Santificação é uma escada que o crente está subindo até chegar àquela estatura do varão perfeito. É um processo na qual nunca pode faltar na vida do crente. É o processo de santificação. Todo dia se santificando, todo dia mudando os meus hábitos, todo dia tentando ser mais crente do que ontem. Vamos para o segundo nome aqui que fala aqui nesse capítulo. Também é chamado de casa terrestre. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isso é, na sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos e forasteiros, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ou seja, é chamado de casa terrestre esse corpo aqui. Mas quando nós morrermos, ou quando Jesus Cristo voltar, o homem espiritual vai ao encontro de Deus. E essa casa terrestre, ela fica aqui, enquanto Jesus não voltar. Quando Jesus voltar, isso vai se encontrar novamente, vai ser ressuscitado, como diz lá em Tessalonicenses, que os mortos, ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, os seus corpos serão transformados, e nós entraremos no céu transformados. Assim, um corpo como o de Cristo. E também aqui no 3, diz que é chamado de templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo. Uma pergunta retórica de Paulo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Lá no 6,19. É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado. Ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Nós temos que ter muito cuidado para não contaminar o templo do Espírito Santo. O crente deve estar em um processo de renovação constante e não pensar em voltar a praticar os velhos hábitos. Nós temos que crescer em Cristo, e aquele que cresce em Cristo não olha mais para essas coisas, esses prazeres da carne, porque o velho homem morreu lá com Cristo e ressuscita um homem espiritual. E o homem espiritual, ele quer chegar à estatura do varão perfeito. Então ele vai viver de fé em fé, de glória em glória. Ele vai subindo, ele vai crescendo para que isso não venha mais a ferir a sua vida. Ele tem que estar livre disso aí pelo sangue de Jesus. Nós temos que clamar sempre o sangue de Jesus, nós temos que praticar a oração, nós temos que praticar a leitura da palavra de Deus de uma forma sistemática, ou apenas ler a Bíblia, e participar da escola dominical, que é a nossa intenção aqui, é preparar pessoas para dar aula, incentivar as pessoas a estar na escola dominical, fazer algo que deleite na sua vida espiritual. O tópico 2 do capítulo 2 tem o tema Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. O 2 aqui. 1. Prostituição, adultério, fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, da parte B. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. Aqui são vários versículos, eu quero destacar um aqui, que é Hebreus capítulo 13, versículo 4. E o de fornicação, que é o relacionamento sexual entre terceiros. Também falando aqui que está o versículo que respalda essa orientação aqui é Efésios capítulo 5, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse 21, 8. Ou seja, não se deve praticar tais atos. A Bíblia condena totalmente a prostituição, o adultério e a fornicação. Como já foi falado anteriormente, não pararemos aqui, mas a Bíblia condena totalmente usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais. Isso chama-se prostituição, e a Bíblia condena. Fala aqui também no 2, tópico 2, sobre a homossexualidade. Vamos lá. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. Levítico capítulo 13, capítulo 20, versículo 13 e capítulo 18, versículo 20. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Como diz isso aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Ou seja, a Bíblia condena a homossexualidade, o homossexualismo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, fala que tudo isso Deus criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, um para o outro. E não necessita comentários maiores aqui, porque o assunto é contemporâneo, todos nós sabemos e podemos tirar as conclusões, mas a Bíblia condena. O 2.3 aqui fala da transexualidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou distrofia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isto é, uma estratégia de origem satânica para destruir o plano natural de Deus, da criação da família como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus, como uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E também diz aqui, a santificação do corpo é o ponto fundamental da mordomia do corpo. Diz a Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Ou seja, se nós queremos ver o Senhor, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, eu devo amar o meu irmão, eu devo amar a minha igreja, eu devo amar o meu semelhante e estar preocupado com a minha vida espiritual. Eu preciso me santificar. Eu preciso me colocar na presença de Deus. Quando eu me coloco na presença de Deus, eu estou me santificando. Quando eu coloco-me na presença de Deus, eu estou me separando do mundo. Aí eu verei o Senhor. Como consequência, eu verei o Senhor.
Nós já estamos quase terminando essa participação nessa aula de número 2, a mordomia do corpo. Nós já estamos no comentário do tópico do capítulo 3 aqui. E eu quero pedir para você que chegou até aqui comigo nessa aula que inscreva-se no meu canal e ative o sininho lá para que você possa receber os próximos vídeos das próximas aulas, que eu quero com muito prazer estar dedicando o meu tempo e trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para o seu coração também, para que você possa conhecer o nosso trabalho, conhecer como é que Deus nos usa na escola dominical, ou seja, na área de ensino da palavra de Deus, na casa dele. Nós somos igreja, não sei de qual igreja você é, eu não sei qual é a denominação que você serve a Deus, mas o serviço é da noiva do Cordeiro. O trabalho é da noiva do Cordeiro. Então nós estamos em Cristo, nós somos uma igreja. A igreja é uma entidade gigantesca. A igreja não se inicia nem termina ao lugar onde eu estou. A igreja é universal, ela está em todos os lugares. E nós fazemos parte deste corpo de Cristo, que é o mundo inteiro. É a igreja de Cristo. Então nós estamos em Cristo, nós somos igreja. E eu e você servimos o mesmo Deus. Então eu posso ensinar você e você pode trazer conhecimento para mim, porque nós estamos fazendo a mesma obra para o mesmo Senhor. Vamos lá. Culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. Primeiro tripé, sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Sacrifício de louvor, de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Pois todos os que cremos fomos sacrificados, crucificados com Cristo, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz assim: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ou seja, nós estamos mortos, mas nós vivemos para Deus. Então, nós fomos crucificados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Então, nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. O segundo tripé aqui, de três partes aqui, que a segunda parte do tripé diz que é um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa é um culto ao Senhor. É aquilo que eu disse anteriormente. Quando eu me santifico, quando eu me coloco na presença de Deus, eu estou cultuando a Deus como um sacrifício vivo, em louvor a Deus, preparando-me mais para ser morada do Espírito Santo, para ser casa, habitação do Santo Espírito de Deus. E a terceira parte desse tripé aqui é um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor, como diz Salmo 51, versículo 17. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Ou seja, Deus quer que eu me achegue até Ele. Eu também quero me achegar até Deus. Quando isso acontece, como diz o escritor da lição aqui, é uma das coisas mais belas que acontece na vida do crente. É como diz aqueles ditados, né? A fome com a vontade de comer. Né? Deus quer que eu me achegue a Ele. A minha alma clama, a minha alma quer se achegar até Deus. Então, quando acontecem essas duas coisas, esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Então, isso é maravilhoso na vida do cristão quando isso acontece.
A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito desse mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Assim, o nosso culto racional. Vamos para a conclusão, e aqui a gente vai terminando mais uma aula. Eu estou feliz porque eu fiz o comentário do trimestre, mas hoje é a primeira lição que eu estou postando, e vir até a concluir essa lição é maravilhoso. Porque, por incrível que pareça, estar diante de uma sala de aula para ensinar a palavra de Deus é uma coisa, mas estar aqui no vídeo transmitindo é diferente. Porque no momento em que eu gravo, eu ainda não estou falando com você. Eu passo a falar com você no momento que você vai me assistir. Então, cria-se essa expectativa de como é que você vai receber isso. Mas eu, como disse no primeiro vídeo, de forma simples, mais objetiva possível, sem palavras difíceis, transmitindo apenas aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. E eu desejo fazer isso semanalmente para que a gente possa ter um contato, para que a gente possa se acostumar, né? Eu a fazer o vídeo e vocês a procurar os vídeos que eu fiz, para que a nossa fé seja edificada dessa forma. Vamos para a conclusão. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Dando uma ênfase pequena aqui na conclusão para que a gente possa terminar. Olha aqui o que fala aqui, ó, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Isso aqui é maravilhoso. Se nós não estamos conseguindo, nós podemos pedir ajuda a Ele para que nós possamos ser mordomos melhores das bênçãos que Ele deu para que a gente realize a administração, realize a mordomia. E em se falando de corpo, falando da minha casa terrestre, eu preciso me preocupar com a minha casa terrestre. Você precisa se preocupar com a sua casa terrestre. Pois, além disso ser a casa terrestre, corpo do Otoniel Teodoro, e também a casa terrestre, corpo de você que me assiste, o corpo, teu corpo, também é morada do Espírito Santo. E se nós não estamos conseguindo, nós podemos pedir a Deus que Ele nos capacite, que Ele nos ajude, que nós possamos ser mordomos melhores, que nós possamos administrar melhor aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. De nós não somos nada, nós não temos força, nós somos fracos, nós somos pó. Mas Ele pode nos preparar para uma grande obra. Ele é o nosso Criador, e de seres humanos não existe ninguém melhor para entender seres humanos do que o próprio Criador. Foi Ele que nos fez, Ele conhece cada parte do ser humano. E nós podemos contar com Ele para que nós possamos melhorar a nossa vida espiritual e terrena. Deus abençoe. Até a próxima. Uma ótima semana a todos nós. Peço que Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. Amém.